Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos aqui para a nossa reflexão, meditação do Evangelho desse terceiro domingo da Quaresma, dia 3 de março de 2024. O verdadeiro culto, a verdadeira religião e o verdadeiro templo. O texto do Evangelho é o de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Vamos ao texto. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho que acabamos de ouvir nos apresenta Jesus agindo de modo duro no Templo de Jerusalém por ocasião da Páscoa. Qualquer pessoa sensata sentiria indignação em ver o templo transformado no verdadeiro mercado. E o que significa isso? Significa a religião sendo usada como fonte de lucro, de dinheiro, e o povo mais pobre e simples sendo explorado. Isso causa indignação. Ao usar um chicote de cordas para expulsar os cambistas do templo, Jesus demonstra toda a sua indignação ao deparar-se com uma religião que se pervertera, uma religião que foi instrumentalizada. Os negócios no templo enriqueciam a elite religiosa da época. Aliás, são eles que estão por trás desse comércio, que incentivavam esse comércio. E chama a atenção a particular dureza de Jesus com os vendedores de pomba. Vendedores de pomba, lá no versículo 16. E a razão é muito clara. A pomba era usada pelos mais pobres para os sacrifícios de purificação. E estes vendedores representam a exploração dos pobres através do culto, da indignação de Jesus. A ação de Jesus ela é profética. E nós poderíamos dividir essa ação profética em 3 níveis. No primeiro nível, Jesus resgata um valor tradicional do povo judeu, o respeito que se deve ao templo, como um lugar de oração, um lugar de louvor à santidade de Deus. A igreja, para nós, é um lugar sagrado. Daí o próprio Evangelho citar a passagem, diz assim: o zelo por tua casa me consumirá. Para Jesus, como bom judeu, o Templo de Jerusalém constituía um lugar sagrado, dedicado a Deus, casa de Deus, como são as nossas igrejas, lugares sagrados, consagrados, reservados para Deus. Desrespeitar o templo significava desrespeitar o próprio Deus. A palavra templo vem da língua grega, significa lugar separado do profano, lugar reservado para Deus, lugar onde Deus habita. Assim, o verbo temprar significa morar no templo. Temprar significa isso, morar no templo. Contemplar significa morar com Deus. Estar no espaço de Deus, habitar com Deus. O contemplativo é aquele que habita junto de Deus, leva consigo a presença de Deus. A gente vê os grandes místicos santos,
são contemplativos, isto é, levam consigo a presença de Deus, moram com Deus, estão no espaço de Deus. Deus habita essas pessoas e elas levam consigo a presença de Deus. Então, o respeito pelo templo, pela igreja. E uma das grandes dificuldades hoje, muitas vezes, na nossa igreja é o silêncio, né? Muitas vezes você quer entrar na igreja para aquele momento de silêncio, de oração, de reservado a Deus, de repente você vê aquele barulho. A igreja tem que ser um lugar de respeito, de silêncio. No segundo nível, né, dessa ação profética de Cristo, nós podemos estabelecer que a verdadeira religião não está vinculada a um lugar, mas se dá em espírito e verdade, ou seja, através de uma vida sincera e temente a Deus. Por exemplo, aquelas pessoas que vivem os mandamentos divinos, que vivem os evangelhos, que põem o evangelho em prática. Não basta uma bela igreja e ritos sofisticados para louvar a Deus. O cristianismo não é sinônimo de ritualismo. A liturgia ritual, ela tem que estar em consonância com a liturgia existencial. Aí sim, estamos em sintonia. Nós celebramos no rito aquilo que a gente vive no dia a dia. De que adianta uma bela igreja ser uma comunidade de fé, ser uma comunidade viva? Só existe igreja onde existe uma comunidade viva, fervorosa, uma comunidade de fé. Não é o prédio, a estrutura física que santifica o nosso culto, mas é o nosso culto que santifica não somente o prédio onde rezamos, mas também a comunidade da qual participamos. Daí a importância da igreja povo de Deus. Infelizmente, em muitos lugares do mundo, especialmente na Europa, já existem muitas igrejas sendo vendidas, porque não tem mais a igreja povo de Deus. E os templos, os prédios estão vazios. Daí a preocupação do Papa Francisco, né, em evangelizar, em manter a igreja sempre viva, atuante. Né? A igreja povo de Deus. E por fim, no terceiro e último nível, Jesus destaca a dignidade do corpo humano. Destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. A ressurreição do corpo é o fundamento da nossa fé. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. A gente reza todos os domingos no credo. Se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé, diz São Paulo. A ressurreição é o fundamento de nossa fé. Nosso corpo, a semelhança do corpo ressuscitado de Jesus, participará da vida divina, pela ação salvífica do Espírito Santo. Um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Aí a dignidade do corpo humano, criado à imagem e semelhança de Deus e templo de Deus. O corpo, o ser humano habita a presença de Deus. O verdadeiro templo de Deus é nosso corpo. Os antigos diziam assim, um termo em latim, res sacra, é coisa sagrada. Aliás, a própria igreja destaca isso. Por exemplo, nas celebrações de Ezequias, nas missas ezequiais, quando a gente tem ali o falecido, o corpo presente, a gente incensa o corpo do falecido, com o mesmo incenso que é utilizado para incensar o corpo de Cristo na Eucaristia. Porque o corpo humano é sagrado, merece todo o respeito. Não se viola o corpo humano. O mesmo zelo que manifestamos pela igreja, prédio, devemos também manifestar pelo corpo humano, que é a habitação de Deus. Respeitar o nosso corpo e respeitar o corpo também do próximo, porque é templo de Deus, né? A inviolabilidade da intimidade humana, respeitar o ser humano em toda a sua integridade. Ressacra, algo sagrado. Respeito pela criatura humana, pelo ser humano. Porque o nosso corpo vai participar da glória de Deus, a semelhança do corpo de Cristo. Por fim, Jesus termina alertando-nos para o perigo da falsidade religiosa. Pois a gente pode enganar as pessoas, né? Achando que enganamos, que demonstramos ser muito religiosos, né? Podemos enganar as pessoas. A Deus, porém, jamais. Né? Que nosso culto seja sincero, autêntico, em espírito e verdade, porque Deus conhece o nosso ser mais íntimo. E termino com o pensamento da Gaudium et Spes assim: a consciência humana é um sacrário vivo onde somente Deus penetra. Podemos enganar as pessoas, a Deus jamais. Que o nosso culto, que a nossa fé seja a verdadeira expressão, que a nossa liturgia ritual esteja em consonância com a nossa liturgia existencial.
Assim seja a todos um feliz final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.